pessoal, aqui é a Stephanie e hoje eu trago pra vocês as minhas melhores leituras de 2018. Esse que é aquele vídeo mais esperado, mentira, ninguém deve estar esperando, mas só que mesmo assim é aquele vídeo que todo mundo gosta de assistir, eu particularmente gosto muito de assistir e de fazer. Eu selecionei 9 livros, porque eu até ia selecionar 10, só que depois de eu ver os 10 que eu tinha selecionado, eu pensei assim, não, eu tenho que realmente deixar só aqueles que marcaram muito o ano de 2018, então eu acabei diminuindo essa lista pra 9. Como sempre, eu tenho 2 recados pra dar aí antes de começar a lista efetivamente. O primeiro é que esses livros não necessariamente foram lançados em 2018, são apenas livros que eu li em 2018. E o outro recado é que eu não fiz nenhuma ordem específica, eu coloquei mais ou menos assim na ordem de leitura, então desde o livro que eu li no começo do ano até o final, tirando os 3 últimos livros que eu consegui meio que montar um top 3, só que nem esse top 3 também não tá em ordem, tá? Eu tentei montar, mas assim, também tá meio que fora de ordem, porque é muito difícil escolher. E a minha vizinha tá atacada hoje, olha só que legal. Então o primeiro livro a entrar pra essa minha lista é 1984, do George Orwell. Eu li esse livro pro Piquenique Literário e eu já tava com muita vontade de ler esse livro há um bom tempo. Foi uma experiência, assim, ainda mais incrível do que eu esperava. Realmente já sabia que o livro ia mexer bastante comigo, é uma distopia, é uma das maiores distopias. E o George Orwell sempre foi muito visionário nas ideias dos seus livros. E aqui ele fala, então, de um governo totalitário, e ele traça ali muitos paralelos com o que a gente tem hoje em dia. E é impressionante ver como uma pessoa consegue escrever e pensar em coisas, assim, tão atuais. Ele pensou em tudo isso aqui antes da Segunda Guerra Mundial, então faz realmente muito tempo. E foi uma experiência incrível, então não tinha como não citar esse livro aqui entre os meus melhores. Com certeza é um livro que eu vou querer revisitar em outras oportunidades. George Orwell vem se tornando cada vez mais assim um autor que eu admiro muito, que eu gosto bastante. Outro livro que não é novidade pra ninguém que vai aparecer aqui, porque eu acho que todo mundo que acompanhou os vídeos aí do canal nesses últimos tempos sabe que eu gosto muito desse autor e era inevitável falar dele aqui no vídeo. É A Nuvem, do Neil Shusterman. Isso aqui é a sequência, então, do Ceifador, né? O segundo livro da trilogia O Ceifador. Eu sabia que eu ia encontrar uma sequência maravilhosa. Eu não me decepcionei nem um pouco com essa sequência. Neil Shusterman conseguiu expandir muito o mundo e fazer coisas ainda mais impressionantes do que ele já tinha feito no primeiro livro. Eu não acho que isso aqui seja melhor do que o primeiro livro. Eu gostei mais do primeiro, só que dentre as minhas leituras todas foi uma das melhores sequências, junto com uma que eu vou falar logo logo. E, gente, Neil Shusterman vai morar no meu coração eternamente, assim como essa trilogia aqui. Então, ainda falando sobre sequências, a outra sequência que marcou muito o meu ano e entrou aí pra uma das melhores sequências que eu já li na minha vida foi Sangue por Sangue. Esse aqui é o segundo livro da duologia Lobo por Lobo. Eu já tinha gostado do primeiro livro, eu tinha achado legal, assim, mas nada muito espetacular, só que esse aqui conseguiu expandir muito bem todas as ideias da autora, conseguiu melhorar em muito tudo aquilo que ela já tinha construído, então, assim, finalizou muito bem a história, os personagens evoluíram muito, tudo de mais incrível que poderia ser feito, a autora fez aqui nesse livro. Eu fiquei muito feliz com essa leitura e assim, não tava com tanta expectativa, foi ainda melhor porque foi um livro que me surpreendeu muito, então também não podia deixar ele de fora como uma das melhores sequências do ano e uma das melhores sequências que eu já li. Agora eu vou falar de um livro nacional que foi lançado em 2018, eu tive a oportunidade de conhecer a autora e depois que eu li esse livro eu passei a admirá-la muito mais, e eu tô falando de Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Esse livro marcou demais o meu ano, porque foi um livro que eu li e fiquei extremamente emocionada, e foi um livro que me tocou muito, porque ele fala de assuntos com os quais eu me identifico bastante, então não tem como você ler e simplesmente, sabe, esse livro passar despercebido. Se você tem um pouquinho de empatia no seu coração, não tem como você simplesmente ignorar essa história e achar uma história comum e simples, entendeu? É um livro que realmente emociona muito, a gente vê que a Iris colocou muito dela aqui nessa história e eu agradeço muito ela por ter conseguido colocar tudo isso aqui no papel e passar essa história pra frente para que mais pessoas conhecessem. Então é um livro que eu indico muitíssimo pra todo mundo. A gente tem que valorizar cada vez mais a literatura nacional, principalmente de autoras, né, de mulheres, então fica aqui a indicação. Céu Sem Estrelas foi uma leitura maravilhosa. Falar de melhores leituras do ano sem citar O Poder, da Naomi Alderman, é simplesmente inadmissível. Em O Poder a gente conhece uma sociedade aí que os papéis acabam sendo invertidos e as mulheres têm esse poder de eletrocutar e matar todas as pessoas que elas quiserem, principalmente os homens. Então a gente tem uma inversão de papéis em que as mulheres ganham, então, todo o poder que um dia foi dos homens. A Naomi conseguiu construir aqui uma sociedade que é facilmente identificável pra qualquer pessoa que lê, principalmente pra nós mulheres. Eu acho que a ideia dela realmente foi muito bacana. Por mais que eu não tenha encontrado exatamente o que eu esperava, esse livro aqui ele me surpreendeu, mas não porque ele foi melhor do que eu esperava, e sim porque ele veio com ideias completamente diferentes daquelas que eu imaginava. Ele vem sim com toda essa ideia de inverter papéis e tudo mais, só que a maneira
maneira que a Naomi constrói isso é muito diferente. Então ela vem com vários pontos de vista, a história não é muito linear, então ela vai voltando em alguns pontos, ela volta um pouco no surgimento desse poder e depois ela vem pro presente que se passa a história e também dá uma brincada com algumas coisas que a gente vê hoje em dia. É realmente muito diferente, então eu acho que é um livro que merece ser lido também por todo mundo, homens e mulheres. É um livro que vai falar ali, tocar o dedo na ferida naquilo que a gente sabe que é mais problemático dentro da nossa sociedade. Realmente foi um dos melhores. Agora eu vou falar de uma leitura de um autor que eu descobri esse ano e que eu já tive a oportunidade de ler 2 livros deles, 2 livros que foram lançados aqui no Brasil. Os 2 foram incríveis, mas esse aqui marcou realmente mais do que o outro livro que eu li. Eu estou falando de Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner. Eu tive a oportunidade também de conhecer o autor e ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. E quando eu li Juntos Somos Eternos, assim, eu não tinha muita noção de onde eu tava me metendo. E assim, conforme eu fui lendo, eu fui achando um livro bom, eu fui achando, assim, uma boa estreia, achei uma escrita legal, né? Fui comparando sempre com Dias de Despedida, falando, parece que ele evoluiu bastante em Dias de Despedida e tudo. Só que chega um ponto dessa história, eu já falei isso mais de uma vez aqui, mas chega um ponto da história, foi a partir dali que tudo começou a fazer mais sentido. Eu comecei a entender a mensagem que o autor queria passar. Além de ficar muito emocionada, eu também não conseguia mais parar de ler, então foi um livro que me prendeu muito. Eu acho que o Jeff realmente estreou muito bem com esse livro aqui. Ele foi o segundo lançado aqui no Brasil, mas foi o livro de estreia dele, então ele já começou extremamente bem. É um livro muito sensível, muito tocante, que fala sobre assuntos extremamente relevantes e eu recomendo muito essa leitura pra todo mundo que quer ler um aí contemporâneo, traga uma história de amizade, família, fale sobre fanatismo religioso e outros assuntos muito relevantes. Agora então eu vou falar do meu top 3, como eu falei, eu não consegui exatamente colocar em ordem. Você pode até considerar que essa aqui seja a ordem mesmo do terceiro pro primeiro livro, mas eu não tenho coragem de falar que é exatamente isso, porque esses 3 livros me marcaram de maneiras diferentes. Eu não consigo dizer que um foi melhor do que o outro. Pegando assim todos os 9 livros que eu tô falando, esses 3 aqui com certeza se destacaram mais, mas entre eles eu tenho muita dificuldade de escolher aquele que foi realmente o melhor. Então o primeiro aí desse meu top 3 é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Becky Chambers. Eu fiz vídeo sobre esse livro aqui no canal. Foi um vídeo sobre 5 motivos pra ler, então eu vou deixar aqui nos cards pra você poder ver um pouco mais sobre o que eu achei, sobre as coisas que eu senti com esse livro, sobre os motivos que eu acho que vão te convencer a querer ler essa história. É uma história de ficção científica completamente diferente de todas que eu já li. Ela foca 100% nos personagens, muito mais do que na jornada. Então a gente tem aqui um aprofundamento muito grande da vida dos personagens, dos sentimentos dos personagens. E eu sempre gosto de histórias que focam mais nos personagens do que no enredo propriamente dito. A Becky Chambers tem essa característica, pelo que eu já vi, as outras pessoas dizem que a continuação desse livro aqui também segue a mesma linha. Então eu não vejo a hora também de ler a continuação e de encontrar novamente essa delicadeza que ela tem, essa sensibilidade pra falar das vidas dos personagens, das suas características, de tudo aquilo que torna cada pessoa diferente. Então esse livro me tocou justamente por ter tanta sensibilidade pra falar sobre assuntos que às vezes são difíceis, sabe? Aqui ela fala com tanta leveza, com tanta tranquilidade. É um livro que você lê sabendo que no final tudo vai ficar bem. Então realmente não consigo pensar em defeitos pra falar desse livro, porque ele é muito incrível. Eu também não me perdoaria se eu não incluísse aqui um livro da Margaret Atwood entre os melhores do ano. E nesse top 3, Vulgo Grace então entrou pra essa minha lista, porque ele é simplesmente um livro incrível. Ele é um livro extremamente bem escrito, apesar de ser um pequeno calhamaço. Ele tem uma escrita fluida, a gente não fica empacado na leitura em nenhum momento. Eu levei um tempo considerável pra ler, porque ele é um livro que a gente demora um pouco pra digerir, mas quando você pega pra ler assim, a leitura flui muito bem. Eu adorei conhecer a Grace, essa personagem que foi baseada em uma pessoa real, né? A Margaret, ela então criou aqui uma ficção histórica, ela pegou essa personagem, que é a Grace Marks, que realmente existiu, e se baseou aí em aprofundar um pouco mais essa personagem de acordo com a visão dela. Então a gente consegue saber os pensamentos mais profundos e mais íntimos da Grace e tentar desvendar um pouco essa personagem, que não é nem um pouco fácil. Eu também fiz um vídeo sobre esse livro comparando com a série Alias Grace, que é da Netflix, que eu assisti lá no começo do ano. Vou deixar aqui nos cards também pra você poder conhecer um pouco mais sobre essa história. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar, é realmente uma história muito intrigante, tem ali um mistério, tem tem de tudo um pouco, tem bastante drama, tem mistério, tem uma parte mais psicológica também, que é bem trabalhada durante todo o livro, então amei, é isso. Quem acompanhou os vídeos do canal em 2018 deve estar sentindo falta de um livro específico que eu ainda não falei aqui, então é óbvio que ele estaria aí nos destaques. Não tenho nem palavras para demonstrar o que sinto
quando vou falar de O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Às vezes eu quero dizer que essa aqui foi sim a melhor leitura do ano, mas eu não sei, eu tenho sentimentos um pouco conflitantes. Eu adicionei esse livro para os meus favoritos da vida, foi uma experiência muito diferente, foi uma experiência extremamente imersiva, que me fez refletir, pensar muito sobre transtornos mentais, sobre como a gente negligencia muito as pessoas que passam por esses transtornos. Eu não consigo realmente colocar em muitas palavras, eu vou deixar aqui a resenha também que eu fiz sobre esse livro, que eu falei um pouco mais sobre o que eu achei, sobre como é o enredo e tudo mais. Esse aqui também, assim como o Céu Sem Estrelas, eu acho que o autor aqui, né, o Neil Shusterman, colocou muito dele ali, colocou muito da experiência dele, daquilo que ele vivenciou com esses transtornos mentais que são tratados aqui. Então a gente vê a maneira íntima que ele escreve e que ele descreve tudo o que tá acontecendo com o personagem principal. Eu não sei mais o que falar pra poder te convencer a dar uma chance pra esse livro. Pra quem se interessa por psicologia, gosta de ler também sobre transtornos mentais específicos, essa é uma super indicação. E até mesmo se você não tem muito costume de ler, leia pela experiência, porque é muito diferente. Com certeza vai encantar qualquer leitor que abrir o coração aí um pouquinho pra essa leitura. Então essa foi a minha lista aí dos 9 livros que marcaram o meu ano de 2018, as melhores leituras, aquelas que eu não vou esquecer, principalmente essas últimas 3 que eu falei aqui. Histórias que de alguma forma falaram comigo e que eu recomendo pra praticamente todo mundo. Só que assim, tem alguns outros livros, eu não coloquei aqui todos os livros que eu dei notas altas, porque senão vai ficar uma lista gigantesca. Eu realmente tive que escolher com muito cuidado os livros que eu ia colocar aqui nessa lista. Tem algumas menções honrosas que eu vou falar agora aqui pra vocês também saberem que foram livros muito bacanas. Não vou pegar todos aqui, vou apenas citar os nomes, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre eles. Eu também já cheguei a falar sobre todos eles em outros vídeos aqui do canal, nos vídeos de leituras que eu fiz, né, nos vídeos passados aí sobre leituras do mês. Então só pra citar alguns dos nomes dos livros aqui: Dias de Despedida, 15 Dias, Uma Coisa Absolutamente Fantástica, Romance Tóxico, Oryx e Crake e Os Números do Amor. Foram livros realmente também muito bons, que eu dei notas altas. E também foram livros que ou me emocionaram, ou me fizeram rir, ou livros que me deixaram impactada, que me fizeram refletir, que é muito importante. Eu sempre considero esse ponto assim como uma das coisas mais importantes de uma leitura, é se ela me faz refletir e também se essa é a intenção dela, né? Se o livro cumpre aquilo que ele promete. Todos esses que eu citei aqui cumpriram com maestria, inclusive essas menções honrosas. Então acho que vocês podem dar uma pesquisada, dar uma chance pra todos esses livros que eu citei aqui no vídeo. Então agora sim, terminei, falei sobre todos os livros que foram marcantes esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2018, aquela que vai ser inesquecível pra você, que você sempre vai querer reler e que vai ter sempre um lugar no seu coração. Esse vídeo encerra então os vídeos que eu falo sobre as leituras de 2018. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês sobre as minhas metas de 2019, então continua aí conferindo todos esses vídeos que eu tô postando desde segunda-feira. Vamos até domingo aí com vídeos todos os dias aqui no canal. E agora a gente já vai falar mais sobre 2019, sobre outras coisinhas aí, já vamos deixar 2018 para trás. Não se esquece de deixar like nesse vídeo pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de me seguir nas redes sociais. Eu deixo todos os links aí no box de descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!